Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Douglas e hoje nós iremos trabalhar com um pouquinho de informática. Você vai gostar dessa aula. Então, aula de matemática, primeiro ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar com conceitos iniciais de linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos na linguagem corrente ou matemática. Então, o tema é matemática e informática. Esse tema é muito importante porque nós sabemos que no atual mundo que nós estamos, a informática está em tudo praticamente. Assim como a matemática, né? Se você não sabe, você vai saber hoje que a matemática está totalmente ligada com a informática, ok? Então, a matemática você já sabe a importância dela. E a informática nós vamos conseguir, então, fazer esse link entre esses dois conteúdos, esses dois assuntos. Então, para a gente aquecer, para a gente começar a pensar nesse assunto, nós iremos fazer 3 perguntas para você e você tentará responder essas perguntas. Primeira pergunta, você acha que a matemática é utilizada na informática? O que você acha aí? Pense um pouquinho. Você acha que a informática está alheia à matemática, tem nada a ver? Ou você acha que elas duas combinam, andam juntas? Segunda pergunta, você acredita que a programação tem muita matemática? A programação é uma parte da informática também, que está por detrás ali, né, da tela que você enxerga. Tem uma programação para que aquilo ali apareça para você. Você acha que aquela programação, aqueles comandos ali, existem muita matemática ou pouca? O que você acha? Você sabe qual é a linguagem dos computadores? Porque uma coisa é aquilo que você vê na tela, outra coisa é aquilo que está sendo reproduzido ou está sendo comunicado internamente no computador. Será que essas duas coisas são iguais? Então, no transcorrer dessa aula, nós iremos responder algumas dessas perguntas. Mas para a gente começar a pensar aqui, a matemática ela tem muito a ver, sim, com a informática e vice-versa. E a linguagem que você vê e que você insere no computador não é a mesma linguagem que o computador trabalha comunicando entre eles, pela rede, né? Internet. Então, tem uma linguagem específica entre eles. Nós vamos ver isso nessa aula. Então, essa pergunta vem complementando essas que nós comentamos anteriormente. Quando eu insiro uma informação no computador ou no celular, como ele interpreta essa informação? Então, para resumir essa pergunta, para você tentar entender melhor, quando eu, por exemplo, eu dou entrada lá no computador e digito lá, por exemplo, vamos sair, por exemplo, pergunto para o seu colega, vamos sair? Será que essa mesma informação, do jeito que está escrito ali, em linguagem no português, né, é da mesma forma que é repassado para o computador e o computador repassa para o seu amigo? Será que é dessa mesma maneira? Se a sua resposta foi sim, você está errado. Agora, se você respondeu não, você está correto. Vamos tentar entender um pouquinho disso aqui. O computador ele tem uma linguagem característica dele, que são os números binários. Todo número binário, ele trabalha aí com sinais, pulsos elétricos, para fazer essa comunicação entre uma rede ou um computador e outro. E nós vamos estudar isso nessa aula. Então, quando eu digito lá, vamos sair, o computador interpreta essa informação, transforma essa informação em códigos, que nós chamamos de códigos binários, transmite esse código binário para o outro computador vai fazer o quê? Transcrever e vai transformar esses códigos binários em uma mensagem de texto e para essa outra pessoa receber. Só que isso em frações de segundos, muito rapidamente. Então, você digita aqui agora, a pessoa recebe lá quase que instantaneamente. Então tem cada evolução da informática, então tem essa rapidez. Então, aqui falando sobre os números binários, são formados
só que formam um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Não só números, mas palavras, textos, letras e por aí vai. Este sistema é composto por uma base de apenas dois algarismos, 0 e 1. Portanto, são formadas sequências a partir delas. São formadas letras, palavras, textos, cálculo, números e por aí vai. Esses aqui são dois exemplos aleatórios, tá? Então, só tem 0 e 1, sempre. Nunca vai ter, professor, vai ter 2? Não. 3? Não. Só 0 e 1. Ponto? Não. Vírgula? Não. Só 0 e 1. Nós vamos entender por quê só 0 e 1. Então, como que funciona essa transformação de números binários, então? Dentro dos computadores, há dois níveis de tensão, correspondente aos números binários. Então, para simplificar o cálculo, utiliza-se a lógica booleana, criada por George Boole. Ou seja, nomeia-se cada dígito dentro da máquina 0 ou 1 de bit. Então, cada caractere desse, 0 ou 1, é denominado um bit, do inglês binary digit. Contudo, se a sequência possui 8 bits, então ela passa a chamar-se byte, do inglês binary term. Então, o que acontece? Quando lá dentro do computador ele recebe um pulso muito fraquinho, ou seja, quase que nulo, aí ele entende que é um 0. Quando ele recebe um pulso maior, ele entende que é um número 1. Então, através desses pulsos 0 e 1, pulso mais fraco, um pulso mais forte, ou um pulso próximo de 0, ou um pulso um pouquinho maior, então ele vai interpretando isso como 1 e 0 e vai recebendo aquela informação, aquele código. Então, assim que ele funciona, o seu computador funciona basicamente. Não vamos nos aprofundar nisso aqui, que não é o interesse da nossa aula nesse momento. É só você entender como que funciona. E quando eu junto 8 desses códigos, eu formo um byte, né? 8 bits formam um byte, ok? Então, seguindo esse pensamento, uma sucessão de algarismos formada por 1024 bytes passa a chamar kilobyte. Então, o kilobyte, diferente do quilômetro, do quilograma, nós temos não 1000, mas 1024. Por quê? Nós trabalhamos com potência de base 2, ok? Então, 1024 são 2 elevado a 10. Então, por isso tem esse valor um pouco diferente, porque eu trabalho com a base 2. Enquanto outra, que possui 1 milhão de bytes, é nomeada gigabyte. Além disso, a álgebra booleana utiliza o sistema binário para cálculos lógicos aritméticos. O que é o binário? É a base 2 que nós veremos a seguir. Assim, os números binários podem indicar sim ou não, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, de acordo com essa variação de tensão 0 ou 1, ok? Então, como que é feito o cálculo? De forma muito simples. Pegamos um número de base 10, que é a nossa base decimal. O que é base decimal, professor? Simples, é o número que você tem costume de trabalhar. Por exemplo, o número 85, ele está escrito na base decimal. Nós chamamos de decimal por quê? Porque ele pode ser transcrito em potência de base 10, ok? Então, por isso ele é um número decimal. E decomposto por 2, até não ser mais possível se dividir, ok? Só que nessa divisão nós utilizamos o resto, tá? Não é aquela divisão com decimais, não. Utilizamos sempre o resto e fazemos uma nova divisão. Com os resultados, formamos um novo número de base 2, ok? Agrupamos o último resultado, seguindo os restos da divisão anteriores, do último para o primeiro. Então, vamos ver um exemplo de como que é feito, porque aqui tem muita informação. Basicamente, este número, ele é dividido por 2. Então, dei o exemplo lá do 89, não lembro agora, mas vamos pegar um exemplo aqui, o 54. O 54 ele está escrito na base 10. Eu quero transformar ele na base binária, base 2. Como que eu faço? Simples, eu vou pegando esses algarismos e vou dividindo por 2. Sempre por 2, professor? Sempre por 2. Ok? Então, 54 dividido por 2, eu tenho
27. Resto 0. Então, o resto aqui é importantíssimo. Por quê? Porque do resto é que eu vou obter a minha numeração binária, ok? Eu pego esse resultado e passo ele para cá, ok? Passo o resultado para cá, ó. E divido novamente por 2. Vai dar 13 ao resto 1 aqui, ó. Aqui deu resto 0. Por quê? Toda vez que for par, vai dar resto 0. Toda vez que for ímpar, vai dar resto 1. Simples assim. Então, eu tenho 13 dividido por 2 vai dar 6. Aqui eu tive o resto 1, né? 3 dividido por 2 dá 6, resto 1 novamente. Divido 6 por 2 vai dar 3, resto 0. E 3 dividido por 2 dá 1, resto 1. E qual vai ser meu número, então, binário? Vai ser isso aqui, ó. Eu começo daqui e vou nesse sentido aqui, ó, até este último aqui. Este é meu número. Qual é o primeiro? O resultado da última divisão. E qual que é o último número? O resto da primeira divisão, ok? Então, simples assim. Então, eu pego o resultado da primeira, passo pelo resto da... Aliás, o resultado da última, o resto da última, até chegar no resto da primeira divisão, ok? Então, vou escrever esse número aqui num quadro, ó. Como é que eu tiro a prova? Muito simples. Eu vou pegar esse número, reescrever ele aqui e vou escrever em cima potências de base 2. Eu vou começar do 0, da direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazendo aqui o cálculo. Como? Se eu tenho o dígito 0, significa que eu não tenho essa casa aqui, ok? Não tem essa potência neste primeiro dígito aqui. No segundo dígito eu tenho 1, então eu vou considerar ela. 2 elevado a 1 é igual a 2. Se tivesse aqui, seria 2 elevado a 0, seria 1, ok? Aqui tem 1 também, então eu considero. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, o dígito é 0, então não considero. 2 elevado a 4, o dígito é 1, vai dar 16. E 2 elevado a 5, o dígito é 1, 32. Como que eu tenho o resultado? Vou somar 32 com 16, 48. 52, 54, que é exatamente o meu número aqui, ó. Ok? Então, tirei a prova. Tranquilo? E o contrário, como é que funciona? Então, vamos transformar agora o binário 1, 0, 0, 1, 1 da base 2 para a base 10. Daí, o que eu faço? Eu faço o processo contrário. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse. Você pode utilizar um quadro, pode utilizar da forma que você achar mais fácil. Mas eu acho que um quadro fica mais organizado, né? Então você vai escrever esse número num quadro e vai escrever as potências de base 2 em cima. Lembrando que eu começo do 0 até o que tiver, o último, da direita para a esquerda. Então venho 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Nesse caso aqui, só até 2 elevado a 4. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou observar. Eu tenho o número 1, então eu considero 2 elevado a 0 é 1. Então eu coloco aqui. Se for 0, já zero aqui, ó, posso zerar. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 eu não tenho. 2 elevado a 3 eu também não tenho. E o 2 elevado a 4 é 16. Somando, 16, 18, 19. Então o meu número é 19, ok? Tranquilo, né? Então, assim que eu faço o meu número, a transformação do meu número binário em base 10. E agora nós vamos, logicamente, nós vamos praticar. Ou seja, nós iremos transformar um número binário, que é esse último exemplo que nós vimos, em um número de base 10. Ok, ou seja, naquele número que você conhece normalmente, beleza? Então, como que você vai fazer? Você tem algumas formas de fazer. Eu vou utilizar aquela que eu ensinei para vocês, que é aquela da tabela, utilizando a tabela que eu acho mais simples, ok? Então, você que pode aí, você vai dar um pause aí no seu vídeo aí no YouTube, né? E vai fazer aí com mais calma. Agora, como nós estamos aqui na TV, nós temos o nosso tempo, né?
Então, nós precisamos dar uma agilizada. Então, se você estiver no processo seletivo e você se deparar com a seguinte questão, você é um computador e lê um número. Então, você está lá no processador, imagine que você seja um computador, você leu esse número no seu processador, qual número o usuário digitou, ou seja, qual número que foi dada a entrada, para que o computador entendesse isso aqui. Então, vamos fazer através da tabela? Vamos. Na próxima tela, eu já coloquei aqui o número, ó, 111141001. Só voltando aqui para vocês conferirem, ó. 1111001, beleza? Então, como que eu vou começar? Vou escrever aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2. Tudo 2, ok? Aí aqui eu vou começar os expoentes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito simples, né? Daí eu vou ver. O que é 0 vai ficar 0 mesmo, ó. 0, 0, ok? Não tem nada. Daí eu vou fazer o 2 elevado a 0. O 2 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. Ok? Então já começo aqui. Aqui seria o 2, o 4 e aqui seria o 8. E aqui 16 e aqui 32 e 64. Todos esses aqui vão ter, porque todos eles têm o 1. E agora? Agora basta eu somar isso tudo para verificar qual número nós teremos então, ok? Qual que é esse número então? Então, vamos lá. Eu tenho 96, 102, 112, 120, mais 1, 121. Então, qual que é o número que o usuário digitou? 121, ok? Então, este é o número digitado. Você depois pode fazer com mais calma, conferir isso aí, mas vai dar 121. Fechou? Então, assim que você vai fazer. Faça as potências de base 2, o que tem 0 você zera e os demais você calcula. E escreve embaixo e soma tudo. Tranquilo, né? E o contrário, professor, como é que eu faço? Simples também. Você está fazendo a calculadora 67 mais 89. E daí, qual foi o resultado, ou seja, o código do resultado registrado no processo da calculadora? A primeira coisa é calcular quanto que seria, então, essa soma aqui. Quanto que seria essa soma? Seria, faça aqui, 89, deixa eu fazer aqui no cantinho, 89 mais 67. Então, vai dar 6, vai 1, 17 com 19, 9 com 6, 15, 156, ok? Então, eu tenho 156 aqui, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar o 156 em binário, beleza? Como que eu faço? Fazendo as divisões. Deixa eu passar para o quadro aqui. 156. Como que eu vou fazer? Divido por 2. Isso vai me dar 75, 78, ok? Aí eu passo esse número de novo para cá, ó. E o resto? Importante o resto. Resto igual a 0, porque é par. Toda vez que for par, vai ser resto 0. 78 dividido por 2, 39. Resto 0. Por que importante? Porque é o número binário que já está saindo. 39 por 2 vai me dar 18. 19. Desculpa que está errado. 19. E agora já vai me dar resto 1. 19 por 2 é igual a 9. Resto 1 também. 9 por 2, 4. Resto 1. 4 por 2, 2. Resto igual a 0. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Resto 0. Então, qual que vai ser o número binário que eu vou ter? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Então, este é o meu número binário, ok? Então, vamos escrever ele lá, no nosso problema. 100
31 e 00. Então vai ser 100, 1, 2, 3, 0, 0. Então, este vai ser meu número binário. Depois você vai fazer o quê? Relacionar estes valores e comparar aí para ver se deu certinho o resultado, ok? Então, lembrando que vai ser a soma dessas potências aqui, o seu resultado, beleza? Então, o que você aprendeu nessa aula? Nós aprendemos a importância da matemática dentro da informática, como funcionam os códigos binários e essa transformação de binários em decimais e vice-versa. Então essas são as nossas referências bibliográficas e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!